Olá, voltamos com mais um vídeo. Na aula de hoje, a nossa conversa é sobre determinação da lei de uma função afim a partir do seu gráfico. Nós já tivemos uma aula anterior falando sobre a estrutura, coeficientes, como construir um gráfico. Se você não assistiu, vou deixar o link na descrição para que você possa assistir. E hoje, mais especificamente, vamos conversar sobre como encontrar a lei da formação da função a partir do seu gráfico. Olha, nós já sabemos que função afim é toda função do tipo y igual a x mais b, sendo que esse a, esse número que multiplica o x, é qualquer número real diferente de zero, e o b, esse termo que aparece aqui, sozinho, sem o x junto com ele, é qualquer número real. Para determinar a lei de formação de uma função afim, nós precisamos encontrar o valor do coeficiente a e o valor do coeficiente b. Como é que nós podemos fazer isso? Vem comigo. Como tarefa, eu coloquei aqui um gráfico e nossa tarefa encontrar qual é a lei de formação dessa função. Se o gráfico é uma reta, então eu sei que a função que está representada aqui é do tipo y igual a x mais b. Eu preciso descobrir o valor do a e o valor do b. O que eu sei desse gráfico? O que eu posso retirar aqui? Nós temos que a nossa reta passa pelo ponto menos 2 para x e 0 para y, 0 para x e 4 para y. São dois pontos por onde ela passa. E eu vou precisar dessas informações para encontrar a lei de formação. Olha só. Coloquei aqui à minha esquerda os pontinhos por onde ela passa e eu vou começar a nossa tarefa encontrando o valor do coeficiente a. Como é que eu vou descobrir isso? Não existe só uma maneira, tá, pessoal? Existem mais caminhos para descobrir o valor desse coeficiente a. Eu vou apresentar aqui um que você vai conseguir encontrar o valor do coeficiente em qualquer tipo de situação em que você conheça dois pontos por onde a sua função passe. Como é que eu vou fazer isso? Para encontrar o valor do a, é importante que você coloque as coordenadas de dois pontos por onde a sua função passou. Então, aqui eu estou chamando de ponto 1, o ponto de coordenadas menos 2 e 0. E de ponto 2, o ponto de coordenadas 0 para x e 4 para y. Eu poderia ter trocado essa ordem e chamar esse de ponto 1 e esse de ponto 2? Poderia, sem nenhum problema, tá? Identifica dois pontos e coloca ponto 1 e ponto 2. Como determinar o coeficiente a? Você pode obtê-lo fazendo ΔY dividido por ΔX. A Melisse falou grego. Calma, vou te explicar. O que seria o ΔY? Nada mais é do que o y do ponto 2 menos o y do ponto 1. Como assim? Lembra que no nosso par ordenado, o valor de x vem primeiro e o de y vem depois. Então, aqui, olha, o que seria o y do ponto 2? O y do ponto 2 é 4. Então, vou fazer o y do ponto 2 menos o valor do y do ponto 1. Qual que é o valor do y do ponto 1? 0. Então, eu vou fazer 4 menos 0. E no nosso denominador, a mesma coisa. Eu vou fazer o x do ponto 2 menos o x do ponto 1. Como assim? Vamos lá no ponto 2. Qual é o valor de x? 0. Então, eu vou fazer 0 menos o valor de x do ponto 1, que é menos 2. Então, vai ficar assim, olha. Valor de x do ponto 2, 0, menos o valor de x do ponto 1, que é menos 2. Aqui nós temos dois sinaizinhos juntos, usa parênteses, tá bom? No denominador, 0 menos o menos 2, fica 0 mais 2, que dá como resultado 2. 4 dividido por 2, 2. Descobrimos o valor do coeficiente a. Então, a nossa função, que é do tipo y igual a ax mais b, o valor do coeficiente a já sei que é 2. Então, a minha lei de formação já está lá iniciada. 2x mais o valor do b, que a gente precisa encontrar. No vídeo anterior, eu ensinei para você que o ponto B é exatamente o valor da ordenada onde a minha retinha corta o eixo Y. Olha aqui no nosso gráfico. A minha reta passou sobre o eixo Y no valor 4. Então, não precisa fazer mais continha. O valor do coeficiente B é 4. Logo, a lei de formação da nossa função é y igual a 2x mais 4.
Vamos para um outro exemplo para ver se compreendemos bem? Determine a lei de formação da função a seguir. Eu coloquei aqui 2 pontos por onde a minha função passa, olha, ampliando aqui um pouquinho o gráfico para você perceber. Ela passa pelos pontos de coordenada 2 para x e 2 para y, 4 para x e 5 para y. Vou trabalhar com esses 2 pontos para descobrir valor do coeficiente A, valor do coeficiente B. Vamos lá? Nós temos aqui como tarefa descobrir o valor do coeficiente A. Como é que eu vou fazer isso? Utilizando as coordenadas lá dos pontos por onde ela passa, eu representei o ponto 1 com as coordenadas 2 e 2 e o ponto 2 com as coordenadas 4 e 5. Melisse, se eu tivesse trocado essa ordem, quando eu estivesse colocando esses pontos, teria problema? Chamar esse aqui de ponto 1 e o outro do ponto 2? Não teria nenhum problema, tá bom? Agora, na hora de encontrar o valor do coeficiente A, vamos seguir a risca aqui. Como eu encontro? Fazendo ΔY dividido pelo ΔX. O que é isso, professora? Calma. O ΔY, eu vou pegar o y do ponto 2 menos o y do ponto 1. Y do ponto 2, 5. Y do ponto 1, 2. Então, 5 tiro 2, 3. Agora, o nosso denominador é o ΔX. O que é isso? É o x do ponto 2 menos o x do ponto 1. Vem aqui comigo. O valor de x do ponto 2 é 4, menos o valor de x do ponto 1, que é 2. 4 tiro 2, 2. Portanto, o valor do meu coeficiente A é um número fracionário, 3/2. Falta agora para a gente descobrir onde a minha função corta o eixinho y, o valor do coeficiente B. Vamos para essa tarefa? Se eu observar aqui no meu gráfico, olha, vou ampliar um pouquinho para você perceber. Eu não conheço o valor onde a minha função passou sobre o eixo y. Se eu conhecesse, se esse valor tivesse marcado, eu não precisaria fazer conta para achar o valor do B. Era só olhar essa ordenada e representar. O problema é que eu não conheço. Então, a gente vai ter que usar um outro artifício para encontrar o valor do coeficiente B. O A eu já tenho, a minha função já está encaminhada. Y é igual a 3/2 vezes x mais B. Vamos achar agora o valor desse B. Como fazer isso, já que no gráfico eu não sei onde ela cortou o eixo y? Você vai escolher um ponto qualquer por onde a sua função passa. A gente tem 2, né? Ela passa pelo ponto 2 para x e 2 para y e pelo ponto 4 para x e 5 para y. Você pode escolher qualquer um desses 2 pontos. Eu escolhi esse, 2 e 2. O que eu vou fazer agora? Como a gente viu antes, a minha lei de formação já está encaminhada. Eu sei que essa função é igual a 3/2 vezes x mais b. Como que eu encaminho agora a minha situação? Lembra que no par ordenado o que aparece primeiro é valor de x e o que vem em segundo é valor de y. Eu vou substituir isso aqui, olha. Apareceu y, eu vou substituir pelo valor 2. Igual a 3/2 vezes x. Apareceu o x, eu vou substituir pelo valor dele, que aqui também é 2, né? O x e y nesse ponto tem o mesmo valor. Substituir, mais b. Depois que eu fui lá na minha fórmulazinha e substituir o y e o x pelo valor do par ordenado, eu fiquei com uma equação que tem uma letrinha só. Tem apenas o valor de b. Vamos resolver essa equação e encontrar o valor. Vamos aqui? 3/2 vezes 2. Esse 2 aqui, você pode cortar com esse. Então, vai sobrar no segundo membro 3 mais o b. Leva o b para o primeiro membro, ele vai com a operação inversa. E esse 2 você traz para o segundo membro, também com a operação inversa, tá, pessoal? Vou obter que o oposto de b é igual a 1. Como a minha letrinha está negativa, vou multiplicar a equação por menos 1. b é igual a menos 1. Finalmente encontramos o valor do coeficiente b. Então, a minha função, que estava lá representada por 3/2 de x mais b, agora já está completa. Já descobri que o b é menos 1, então vou substituir. Qual era a função representada no gráfico anteriormente? Y é igual a 3/2 vezes x
menos 1. Como eu sei que esse exemplo envolveu mais cálculo, vamos fazer mais um parecido para você ficar craque aí. Coloquei aqui um outro gráfico, vou ampliar um pouquinho a imagem. Nossa tarefa é descobrir qual é a função que está representada aí, qual é a fórmula. Marquei os pontos por onde a minha reta passa. 1 para x e 3 para y, 5 para x e 1 para y. Vamos trabalhar com esses pontos agora para descobrir o valor de A e B. Como é que eu vou fazer isso? Vou iniciar o meu trabalho calculando o valor do A. Como é que faz? Delta y dividido por delta x. Já coloquei as coordenadas dos dois pontos, chamei de ponto 1 e ponto 2, vamos aqui. O que é o delta y? Eu vou pegar y do ponto 2, nesse caso é 1, menos o valor do y desse primeiro pontinho, que é 3. Então, vou fazer 1 menos 3. O que é o delta x? É o x do ponto 2 menos o x do ponto 1. Como assim? O valor de x do ponto 2 é 5. Então, vou fazer 5 menos. Qual que é o valor de x do ponto 1? 1. 5 menos 1, então, será o meu denominador. Vamos aos cálculos. 1 menos 3, menos 2. 5 tiro 1, 4. Eu não consigo efetuar de forma exata a divisão de 2 por 4. O que a gente pode fazer é simplificar. Simplificar dividindo por 2, vou descobrir que o coeficiente A é igual a menos 1 meio. Então, a nossa função já está encaminhada. Eu sei que ela é do tipo y é igual a ax mais b. O valor do A eu já tenho. Falta encontrarmos agora o valor do coeficiente b. Analisando o gráfico, a gente não consegue precisar qual é o valor da ordenada onde a função passou sobre o eixo y. Eu sei que é um número que está entre 3 e 4, mas o valor certo a gente não conhece. Se isso tivesse marcado no gráfico, eu não precisaria fazer conta, era só pegar esse valor. Como eu não tenho, a gente vai precisar ter um pouquinho mais de trabalho. Vamos, a partir dessa função aqui que está encaminhada, tentar encontrar o valor do coeficiente b. Vem comigo. Vou pegar um ponto onde a minha função passa. Pode ser esse, 5 e 1, pode ser 1 e 3. Qualquer um desses pontos serve para o nosso cálculo. Vamos lá? Eu optei por escolher o ponto de coordenadas 1 e 3. Lembra que a nossa fórmula já estava encaminhada? Estava faltando apenas o valor do B? O que eu vou fazer? Vou pegar as coordenadas desse ponto, lembra que o primeiro valor é de x e o segundo é y, e vou substituir esses valores aqui na minha equaçãozinha. Onde aparecer x, vou substituir por 1, onde aparecer y, vou substituir por 3. É isso que foi feito aqui, olha. Depois dessa substituição, nós temos uma equação com apenas a letrinha b desconhecida. Vamos efetuar aqui os cálculos. Menos 1 meio multiplicado por 1 permanece menos 1 meio. Vou levar a letrinha b para o outro membro com operação inversa. O 3 também levo para o segundo membro com operação inversa. Atenção, porque nesse membro aqui nós temos que efetuar uma operação e um dos termos é uma fração. Para a gente subtrair uma fração de outra, lembra que aqui todo número pode ser escrito como fração de denominador 1? Para efetuar a operação de subtração, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Entre 2 e 1 é 2, tá, moçada? Então, vamos lá. 2 dividido por 2, 1. 1 multiplicado por menos 1, menos 1. 2 dividido por 1, 2. 2 multiplicado por menos 3, menos 6. Vamos aqui. Menos b é igual. Menos 1 com menos 6 é menos 7 sobre 2. Efetuei as operações, vi que o meu termo, a minha letrinha b, está com um sinalzinho de menos antes dela. Então, vou multiplicar a minha equação todinha por menos 1. E vou descobrir que b é igual a 7 meios. Finalmente, tenho a lei de formação da minha função. Olha, o valor do coeficiente A a gente já sabia, já estava encaminhado, faltava apenas o valor do B. Descobri que é 7 meios, aqui circulado, então, está a lei de formação da minha função que foi esboçada no gráfico anterior. Espero que tenham compreendido. Sei que são muitas informações, então eu sugiro a você que volte, que assista esse vídeo novamente para você ficar craque. Qualquer dúvida, você, meu aluno, me manda lá no nosso grupo do WhatsApp ou posta nos comentários. Bons estudos, moçada!